Amém? Somos exército, um povo escolhido. Amém? Para reconciliar o mundo a Deus. Amém? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor? Propriedade exclusiva, Ele pode contar com você em todos os momentos, 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, sublime. Eu não sei nem como entrar na palavra. Deus é bom demais. Ele é bom demais, 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 demais. O amor de Deus nos invade, nos constrange, nos traz uma felicidade tão plena, uma felicidade tão constante, ainda que as circunstâncias gritem ao contrário. Nós temos uma alegria, nós temos um amor, nós temos um Deus que deu o seu Filho, o único Filho, para morrer por mim e por você. E nós precisamos constantemente nos lembrar que não foi em vão, que não foi à toa, que Ele é amor, que Ele tem um amor por mim e por você maravilhoso. Mas nós também precisamos entender o que é o nosso amor por Ele. O que eu sinto por Ele? O que eu sinto por Jesus? O que eu sinto pelo meu Pai, que entregou o seu Filho para morrer por mim? À luz da palavra, esse amor é um amor que exige obediência e devoção. À luz da palavra de Deus. Um amor que demonstra lealdade por meio de atitude, priorizando os seus princípios e buscando viver em harmonia com a sua vontade e mandamento. Então, à luz da palavra, passamos pelo crivo de Deus, do amor de Deus, quando obedecemos e devotamos a nossa vida a Ele. Amém? Não existe amor genuíno se o nosso sentimento, se é que eu posso chamar de sentimento, não passa pelo crivo da obediência e da devoção. Amém? Existe uma incoerência ao dizer que se ama a Deus, mas não o obedece. Existe uma incoerência em dizer que eu amo a Deus, mas a minha vida é devota a mim ou uma outra pessoa. Existe uma incoerência, porque a palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Soma o seu nível de obediência, o seu nível de devoção a Deus, e aí você terá resposta no seu coração se você ama a Deus. Amém? Quando eu faço essa soma, eu obedeço, eu tenho uma vida devocional, devota a Deus. Quando eu faço essa soma, e essa soma se multiplica, eu sei que eu tenho uma vida apaixonada por Deus. Mas se eu faço essa soma, e essa soma não multiplica, eu sei que eu preciso, porque eu ainda tenho tempo para transformar a minha vida, o sentimento que eu tenho, que eu chamo de amor, em amor genuíno, em amor ágape. Amém? Nós temos ainda tempo. Deus não tem pressa nenhuma, mas nós temos urgência. Por quê? Porque nós somos mortais. Ah, mas nós somos eternos. Eu estou falando do nosso corpo físico. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Nós precisamos, eu e você, precisamos correr com o Evangelho, sim. Amém. Deus, Ele é eterno. Mas nós seremos cobrados por nossa urgência, por nosso conforto, pela nossa procrastinação. Amém? Amém? Então, eu e você, como sabemos que a nossa vida, ela é um conto ligeiro, foi a Paulinha. Passou por aqui, deixou um rastro, não sei do que, espero ter deixar um excelente rastro, mas passou. Deus vai continuar, a obra dele vai continuar, os filhos da Paula, do Ricardo vão continuar. Amém? Amém?
Mas nós um dia estaremos frente a frente e aí nós vamos dar conta desse amor que já foi derramado nos nossos corações. Porque talvez você pense assim, eu não sou capaz de amar a Deus, eu não estou vendo Ele, eu não sou capaz de amar da forma como a palavra me incita a amá-lo. Mas nós temos o Espírito Santo, é Ele que nos constrange com esse amor, é Ele que trouxe esse amor, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse amor está em mim já, amém? Esse amor já está em você, nós precisamos ativá-lo, você precisa ativar esse amor, e esse amor não ativa só falando, eu te amo. Esse amor se ativa com atitudes, com renúncia, com devoção, com obediência. Você só vai viver uma vida apaixonada por Deus, radicalmente apaixonada por Deus, radicalmente apaixonada por Deus. Esse é o meu limite. Pessoalmente eu falo para Deus, Senhor, eu quero ter uma vida radicalmente apaixonada. Eu quero ter uma vida que nada para mim importe. Eu quero ter uma vida, Senhor, de eu ficar 24 horas, Jesus, 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 Tu és lindo, e alguém me consultar para alguma coisa, eu possa dar a Ele vida, eu possa trazer a Ele luz, eu possa trazer a Ele tempero, porque isso é a palavra de Deus, trazer tempero, porque nós somos sal dessa terra, trazer luz àquele que está perdido, iluminar o caminho de alguém. Eu não posso ser um saco furado, vazio, que não tem o que dizer ao mundo. E eu não posso me conformar e não ter o que dizer para o mundo, quando a Bíblia me chama de resposta para o mundo. Eu e você temos a senha da salvação. Todo mundo correndo, desesperado, pede daqui, pede dali, pede, mas eu e você temos a senha. Jesus Cristo, JC, Jesus Cristo é a senha para esse mundo. Amém? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim, eu vou correr um pouco, tá, irmãos? Não sei porquê. Amará, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Quando eu digo Deus, eu digo Jesus, porque quem vê o Filho vê o... Amém? Então, quando eu estiver dizendo Jesus, eu estou dizendo Deus. Amém? E está tudo certo. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Todo o teu coração. O que é amar a Deus de todo o coração? É entregar a vontade sua, pegar a sua vontade lá, olha. Senhor, eu queria morar em Hollywood, queria ir para Las Vegas. Todo mundo sabe que eu quero ir para Las Vegas, eu tenho o sonho de ir para Las Vegas. Mas eu te entrego, Senhor. Eu entrego o meu sonho de vestir uma roupa nova todo dia. Todo dia. Se eu pudesse acordar todo dia e vestir uma roupa nova, eu te entrego, Senhor. Entreguei, entrega. Senhor, simples assim. A minha vontade, Senhor, era X. Mas porque eu te amo de todo o meu coração, eu te dei a minha vontade. E não importa, Senhor, como vai ser o meu futuro. Eu tenho a garantia de que ele vai ser melhor do que o que eu te entreguei. Porque o Senhor me ama. Então, para que me dê o Senhor de todo o coração, o princípio é eu crer no amor dEle. Se eu não acreditar no amor dEle, eu não vou ter condições de amar a Deus. Você está entendendo? Porque nós só amamos a Deus quando nós nos entregamos a Ele. Amém? E por que nós nos entregamos a Ele? Porque nós somos amados por Ele. A palavra de Deus diz que antes Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Então, quando eu tenho convicção desse amor, o que eu faço? Eu dou de todo o meu coração a minha vontade. Então, não adianta eu dar e voltar lá e dizer, Senhor, sabe o que é? Eu ainda tenho aquela vontade de ir para Las Vegas. Eu sei que o Senhor quer que eu vá para Osasco, mas eu... Né? Mas você deu a Ele de todo o coração. Crendo que os lugares que Ele vai te conduzir é muito superior a Las Vegas, é muito superior a qualquer um outro lugar. Porque só o fato de nós estarmos com Jesus, só o fato de eu e você estarmos com Jesus, no calçadão de Osasco, em Carapicuíba, qualquer lugar, nós estamos com o maior. Você já parou, você tem consciência dessa presença
Eu ando na rua e falo, Jesus, vamos ali, não deixa eu entrar naquela loja não. Eu pareço doida, porque eu converso com Jesus no calçadão onde eu vou, e eu vou falando, e vou ouvindo, e vou falando. E Jesus é para isso, irmãos. É para ter a consciência da presença constante, lavando em qualquer lugar. Está aqui, eu comigo, falando, não fala isso, fala aquilo outro, fala isso. É assim que Jesus anda, é assim que Jesus faz. Vai trazendo a nossa memória, vai fazendo coisas. Amém? Amém? Com toda a sua alma. Amar ao Senhor com toda a sua alma. Relacionar-se plenamente com Ele, o que a gente falou agora. Mergulhar no mais profundo e deixar que Ele te conduza a uma transformação proposta por Ele. Amar ao Senhor com toda a sua alma é confiar de que o velho homem vai morrer. É confiar de que as mazelas se acabarão. É confiar que eu e você seremos transformados de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito. Isso é amar ao Senhor com toda a sua alma. Se relacionar com Ele sempre. Sempre, em todos os momentos das nossas vidas. Amar a Deus com toda a nossa força. Toda a nossa força. Qual força é essa? Usar a nossa mente, as nossas habilidades, o nosso corpo, a nossa energia, o nosso tempo, o nosso intelecto para servir e honrar a Deus. Meia boca? Não. Nada menos do que excelência. É o que Deus espera de mim e de você. Diga, excelência. É o que Deus espera de mim. Porque um Deus excelente não espera nada menos do que excelência. E você pode dizer assim, Senhor, eu não sei. Entrega para Deus a sua força. Entrega para Deus a sua mente. Entrega para Deus as suas habilidades. Entrega o seu corpo, a sua energia, o seu tempo, o seu intelecto, para você ver que tudo isso que você vai fazer vai sair com efeito excelência. Tudo que nós entregamos na mão de Deus é aperfeiçoado por Ele. Quando nós entregamos e não fomos atrás buscar. Então, se eu entrego a minha mente para Deus, o que eu devo fazer? Estudar a palavra de Deus. Se eu entreguei o meu corpo para Deus, eu estou crendo que eu sou o templo do Espírito Santo. E o que eu devo fazer? Cuidar do meu corpo. Se eu entreguei as minhas habilidades para Deus, Ele é prioridade nas minhas habilidades. Eu priorizo a Deus com as minhas habilidades. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Quais são essas demais coisas? A sua habilidade e a minha habilidade pertencem ao Senhor. Então, o meu emprego, ele é a segunda coisa. O meu filho é a segunda coisa. O lugar que eu vou morar é a segunda coisa. Por quê? Porque eu entreguei ao Senhor. Então, eu não entro por uma porta que não foi Deus que abriu. Por mais maravilhosa que ela seja. Porque as minhas habilidades não me pertencem. As minhas habilidades pertencem ao Senhor. E eu só vou estar no lugar que Ele quer que eu sirva. Que eu mostre as minhas habilidades. Amém? Então eu não posso dizer que eu amo ao Senhor com toda a minha força. Se eu ando em uma situação que a porta mais cara que se abrir, que me favorecer financeiramente, eu entro por ela. Porque toda porta que se abre, nem todas são de Deus. Às vezes Satanás coloca a porta no seu caminho. Ou as circunstâncias da vida, o seu nome é levado por alguém. E você precisa saber, porque Deus já sabe, se você realmente entregou a sua força para Deus. Então, para você ver se você entregou sua força para Deus, circunstâncias são geradas e aparece seu nome lá numa empresa que vai pagar o triplo do que você recebia. Mas você já tem um contato com Deus, você já tem uma resposta de Deus, você já tem um lugar onde as suas habilidades serão utilizadas. Talvez as suas habilidades vão ser utilizadas na igreja. E o Senhor falou, a partir de hoje você vai trabalhar na minha casa. Talvez as suas habilidades vão ser no orfanato, talvez as suas habilidades vão ser utilizadas em casa. Eu não sei, mas nós precisamos priorizar, entregar ao Senhor as nossas forças. Amém? Porque quando eu me dou ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força,
Tudo que há em mim louva ao Senhor. Tudo que há em mim louva ao Senhor. Nós somos vistos de uma forma totalmente diferente. E assim como Deus nos conhece plenamente, o inimigo da minha e da sua alma, o inimigo das nossas almas, tenta nos conhecer. Tenta, mas ele conhece as nossas fragilidades. Amém? Amar a Deus é alinhar o seu estilo de vida, suas escolhas, a sua moral aos ensinamentos da palavra. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amar a Deus é, desde o dia em que eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entendo que eu represento tudo o que eu fizer. Eu represento Jesus aqui na terra até o meu último dia de vida. Você entende que você se alistou a um quartel? Amém? Aonde você terá soldados reconciliáveis, aqueles que foram baleados e você vai lá ajudar. Mas você também entende que nessa guerra tem soldados irreconciliáveis que vão estar ali para atrapalhar o seu caminho? Você sabia disso? A igreja do Senhor, ela tem a necessidade de ser mais esperta. De ser mais, eu tenho que usar bem a palavra, astuta, perspicaz. Porque a igreja do Senhor, ela é muito inocente. A igreja do Senhor, a igreja na terra, do Senhor, porque nós somos do Senhor, temos uma tendência a achar que a nossa misericórdia excede a todo entendimento muito superior ao de Deus, que nós somos mais bons do que Deus, de que nós somos mais amorosos do que Deus, mas a palavra me diz que existem pessoas que são irreconciliáveis. Eu não consigo saber quem é irreconciliável. Salvação é individual, e eu não posso apontar e dizer aquele ali, mas eu consigo, através do Espírito Santo que habita em mim, deter a obra daquela pessoa irreconciliável. Eu sei que é algo é um assunto muito complicado de se falar de pessoas irreconciliáveis, porém, os irreconciliáveis estão se levantando e, através de trend, de modinhas, estão acabando com a identidade dos jovens, está acabando com a identidade da igreja, e está todo mundo parando, olhando e dizendo, nossa, Deus tem misericórdia. O mundo caminha a passos largos para o inferno, pessoas querendo ser cachorro, pessoas sendo cavalo, e a igreja tolerante, sentada como se estivesse num cinema, não é comigo, não é com meu filho, não é com meu vizinho. A igreja foi chamada para reconciliar o mundo a Cristo, as pessoas do mundo a Cristo, e para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Existe um versículo, João 4:8, que diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu vou ler a parte B desse versículo, Deus é amor. Presta atenção nessa frase, Jesus é amor. Nunca se ouviu tanto da boca do mundo, Jesus é amor. Melhor, Deus é amor. Para as práticas satânicas, pecaminosas, impuras, para as lascívias, Ele me ama, Ele é amor, aquele que tem amor não vai me destruir. Nunca se ouviu tanto nos nossos dias. Qualquer pessoa, Jesus é amor. Ele é amor, mas Ele não tolera o pecado. Ele é amor, Ele não ama o pecado. Ele não ama, Deus não tem parte com o pecado. Deus não aprova o pecado, a mentira. Não tolera. E nós não podemos tolerar. A igreja do Senhor não pode tolerar pecado. Não pode. Contemporizar, colaborar, amenizar. Não. Nós somos uma igreja santa. Eu quero parar nesse versículo aqui, Deus é amor.
De uma forma equivocada, esse texto vem sendo tirado de contexto e transformado em uma bandeira, erguida para defender causas incoerentes, e diz que é a palavra de Deus. Então, hoje em dia, as pessoas erguem uma bandeira, só tem 30 páginas, tá, irmãos? Hoje em dia, as pessoas, elas erguem uma bandeira e falam, Deus é amor. Como eu disse, essa frase, ela nunca foi tão utilizada pela sociedade. Deus é amor. Que Deus é amor? Só amor. Que Deus é amor? Deus, existe deuses. Porque as pessoas aí fora podem ter qualquer tipo de Deus. Amém? Nós temos um Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós. Nós sabemos quem somos em Cristo. Temos uma identidade resgatada através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Amém? Para justificar qualquer tipo de comportamento e validar qualquer tipo de doutrina e neutralizar o confronto bíblico. É nessa parte que eu quero chamar a sua atenção. Quando o mundo vira e diz para você assim, olha, Deus é amor. Você diz assim, então, você está aí vivendo uma vida maritalmente, com seu namorado, né? Você está vivendo uma vida de sexo ilícito, de fornicação. Jesus não aprova. Não, Deus é amor. Deus é amor. Deus é justo. Ele sabe. Ele inventou esse sentimento. Deus inventou o sexo. Deus inventou. E aí, se a igreja não tiver respaldo na palavra, não tiver conhecimento na palavra, não manejar essa palavra, vai ser engolida pelo mundo. Vai ser engolida por aquele amigo afeminado que chega na empresa e diz que está cheio de trauma e ele é assim mesmo e Deus aceita ele desse jeito. Vai ser engolido por aquela pessoa que é promíscua. Vai ser engolido. Vai deixar de fazer a obra de Deus, de reconciliar pessoas, porque foi conivente com o pecado e não teve coragem de dizer, Deus é amor, mas é justo, não aprova o pecado. Não passa pelo crivo de Deus. A prostituição, o homossexualismo não passa pelo crivo de Deus e não adianta a igreja tentar amenizar. A igreja não deixa de amar. A igreja não deixa de abraçar o pecador, mas a igreja não agarra ao pecado, não contemporiza o pecado. Se os nossos filhos, Deus me livre, andam numa vida promíscua, de roubo, a igreja do Senhor, o povo de Deus, chega um furto na sua casa, por menor que ele seja o seu filho, você aceita aquele furto, peguei do amiguinho, é um ladrão, e você está formando um ladrão, e você é uma ladra. Não tem para onde fugir. Tocou a campainha. Fala que o pai não está. Mentiroso seu filho, mentiroso, você não tem para onde correr. Filhos do diabo. É isso que diz a palavra. É o que diz a palavra. Eu não estou distorcendo nada. Fomos chamados para a santidade, para deter o mal no mundo. Não é tempo de ficarmos desapercebidos. Deus não tem pressa, como eu falei, mas nós devemos ter uma urgência. Amém? A nossa causa, a minha causa e a sua causa é a causa de Cristo. É uma causa genuína. É uma causa pura. O mundo aí fora não vai entender. Quando o mundo diz Deus é amor, sabe? Quando o mundo diz assim, olha, eu posso fazer tal coisa, eu posso agir dessa forma. Eles podem dizer, mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a revelação, o convencimento do Espírito Santo, nós temos a fé em Deus, isso é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus em nosso favor. Eu e você, eu não vi, você não viu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha com o quarto homem, você viu? Mas nós cremos. Você viu Daniel escapar do leão? Mas você crê. Você viu o mar vermelho abrir? Você viu Lázaro ressuscitar? Você viu Jesus na cruz? Mas você crê. Por que você crê? Porque você tem o Espírito Santo que te convence. Nós temos as armas, igreja. Nós temos tudo ao nosso favor. Eu tenho a verdade. A lógica do mundo, ela interpreta os textos bíblicos, lá, João, o qual eu li, como a verdade delas. Elas acreditam que se Deus é amor, Ele não vai pegar uma criatura, alguém que Ele criou e lançar no inferno. Se Deus é amor, Ele não vai me parar
Ele não vai me restringir, Ele vai me dar total liberdade para eu viver uma vida de felicidade. Porque, afinal de contas, o importante é ser feliz. Jesus, Deus é feliz. Se Deus é feliz, Ele quer me ver feliz. É isso que o mundo prega. Não entende que a nossa felicidade, a nossa alegria é genuína. Ela vem do alto, que por mais que as circunstâncias sejam contrárias à nossa alegria, nós somos abastados de alegria, abastados de paz, ainda que tudo esteja em guerra, ainda que tudo esteja sendo destruído, caindo sobre as cabeças, nós seguimos confiadamente, porque nós sabemos em quem nós temos crido. O nosso Deus não é Deus que mente, não é filho do homem que se arrepende. Ele é o Deus que disse: estou contigo, mas eu e você precisamos estar com Ele. Porque Deus pode estar do meu lado, o Espírito Santo pode estar em mim, mas quietinho. Eu não vou dizer sufocado, porque Deus é maior. Mas você pode restringir a presença dEle em você. Você pode viver uma vida carnal, na carnalidade, deixando o Espírito Santo dentro de você, sem fazer nada. A presença de Deus está aqui te acompanhando por todo lugar que você vá, só olhando, porque Deus não interfere no meu e no seu livre-arbítrio. Ele deixa você quando você não entrega suas escolhas para Ele, porque a palavra de Deus diz que nós devemos entregar tudo ao Senhor. Amém? Mas se eu não entrego, Ele não pega a força. Ele não vai lá e falar: Marta, me dá aqui. Isso aqui é meu. É por livre e espontânea vontade. É por amor. É por amor que nós nos entregamos a Deus. É por amor que nós nos entregamos a Deus. E nós devemos, igreja, ter o cuidado de não cairmos no fluxo da sociedade. Como assim? A palavra de Deus, ela nos orienta a renovar com constância os nossos pensamentos. Se você olhar hoje a igreja, não é como a igreja de 10 anos atrás, não é como a igreja de 20 anos atrás. Não é, mas ela continua firme. Amém? Ela continua sendo igreja. Por que ela continua sendo igreja? Porque ela leu lá em Romanos 12:2 e vive isso. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem leitura da palavra, sem oração, sem louvor e adoração, não existe vida com Deus. Não existe vida com Deus. Você pode vir aqui toda quinta-feira, sentir a presença do Senhor, manifestar coletivo. Você pode vir nos domingos, mas é pessoal, é na sua vida. Uma vida sem oração é uma vida sem ação. É porque eu já fui alguém que não orava. É porque eu já fui alguém que não lia a palavra. É porque eu já fui alguém que não adorava. É porque eu já fui alguém que só comia do que saía do altar. E glória a Deus pelo que sai do altar. Eu não estou desfazendo, é maravilhoso, é tremendo. É maravilhoso ter alguém para nos orientar através do Espírito Santo. Mas é melhor ainda quando nós temos uma vida de oração, uma vida constante de leitura da palavra, uma vida de adoração, uma vida que você está ali varrendo a casa, daqui a pouco o Espírito Santo te dá uma vontade assim, você larga a vassoura e sai dançando na presença de Deus e nem lembra de varrer a casa e você se perde no amor de Deus, se perde apaixonado, daqui a pouco você pega a Bíblia e começa a ler a palavra de Deus e aí você começa a orar pelo seu irmão e começa a orar pelo outro e começa a orar por todo mundo. Isso é uma vida com Deus. Se esquecer das segundas coisas e viver uma vida de prioridade. Porque aquele que não vive uma vida de prioridade, de vigilância, em algum momento, ele vai cair na armadilha do diabo. Ele vai cair. Em algum momento, ele vai ser conivente com a coisa errada. Em algum momento, ele vai tolerar o pecado. Ele vai conviver em harmonia com o pecado. Porque no começo que ele vê, ele não tem força mais para orar, ele não sabe mais orar, ele se perdeu na oração, não sabe como começa, como termina, a oração dele é sempre o Pai Nosso, é sempre o Salmo 91, e não estou diminuindo, é maravilhoso, é tremendo, tem um poder, mas a oração sem fé não tem efeito. Amém?
uma vida sem constância com Deus. Deus não é alguém que você vai lá bater na porta dele. Ele é misericordioso, ele não é a Paulinha, né? Deus não é alguém que você só vai procurar quando você precisa. Não, Deus é alguém. Demonstrar o amor para com Deus é você acordar para Deus. Você não acorda para trabalhar, você não acorda para cuidar de pessoas, você não acorda para, você vive para Deus. Você acorda de manhã para Deus. É diferente de você acordar porque precisa acordar para ir, para fazer. Acordar para Deus é diferente. É diferente, é uma vida pontuada. E nós temos que tomar cuidado, sim. Eu não posso, eu fiquei em casa, Senhor, será que eu falo isso? E o Senhor falou, você vai falar, porque você não fala o que você quer. Você fala aquilo que eu quero que você fala. Se apostatar da fé é o abandono formal, intencional e definitivo das crenças, das práticas de uma religião previamente professada. Um desvio doutrinário. Vou repetir. Tolerar o pecado, conviver em harmonia com ele, não é amor. Não, eu amo meu filho, eu preciso comprar droga para ele. Eu amo meu filho, eu tenho que dar uma bebida alcoólica porque ele não acalma. Eu amo meu filho, mas eu não vou dizer lá na polícia que ele fez tal coisa. Não, porque meu namorado me pede, aí eu dou, eu libero, porque eu amo meu namorado, eu não quero perder meu namorado. Não, porque todo mundo faz errado. Não, porque todo mundo, você não é todo mundo. E esses são pequenos passos para se apostatar da fé. E se apostatar da fé é abandonar formalmente, intencionalmente, definitivamente as crenças e práticas de uma religião, as crenças e práticas do evangelho que você proferiu lá na frente, se desviando por completo de doutrina. Quando vê, você já está pulando o carnaval. Quando vê, você já está... É verdade. Sendo testemunhas de casamentos que Deus não aprova. Quando vê, você já está lá no meio, batizando crianças, dando a sua bênção. Então, é isso que eu estou falando. Quando perceber, está dentro de um centro de umbanda, chupando chupeta na festa de São Carlos Damião. Não é distante disso. Quantos crentes que se achavam poderosos, super cristãos, hoje não estão em outras religiões? Eu conheço um monte. Quantas pessoas iniciou o ministério de casais há 20 anos atrás, comigo e com o Ricardo, e hoje já está no segundo casamento, terceiro casamento, e está tudo bem. A gente tinha uma incompatibilidade. E para eles está tudo bem. É a palavra de Deus. É princípio. Se eu ferir um princípio, eu firo a palavra toda. Nossa, como você é radical. Sim. Nós precisamos com urgência ser radicais. Precisamos ser radicais. Urgente, olha. A gente não pode confundir os nossos sentimentos. Nossa, eu estou assim, eu fico hoje pensando assim, falei, meu Deus, quando eu penso nas minhas atitudes, que eu agi com emoção, dá vontade de eu voltar lá, dar uns 3 tapas na minha cara e falar... Aí eu vou fazer porque eu senti aqui uma vontade. Ai, porque eu não... Eu senti um arrepio, sabe? Era uma coisa assim que dizia, estava tudo contribuindo. Naquele dia eu disse que se chovesse, ai, se eu pulasse, ai, se aparecesse um ônibus de Osasco na minha frente. E o Espírito Santo? Cometemos os nossos maiores erros da nossa vida, erros até irreparáveis, como quando somos munidos, impulsionados pela nossa emoção. Emoção é transformada em sentimento enganoso. Sabia disso? Emoções equivocadas são transformadas em sentimentos enganosos. Sentimentos enganosos é transformado em pecado, em erro, depois se torna pecado. Quando a gente vê, eu só fui ajudar. Quantas pessoas que foi ajudar alguém e morreram e não voltou para casa, estava no lugar errado, na hora errada. Porque não foi guiado pelo Espírito Santo. Não é? Quantas pessoas tomaram atitudes equivocadas? Não, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu filho, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor da sua vida. Você não é controlado por um filho, você não é controlado por seu marido, você não é controlado por seu pai, você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. E você precisa validar isso constantemente.
Nós não somos só direcionados por Deus quando nós queremos ir para um lugar e falamos, Senhor, é da tua vontade. É todos os dias das nossas vidas, é acordar e dizer, Senhor, estou aqui de pé, glória a Deus, obrigado por esse dia. Senhor, me guia, estou aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É desse jeito. E não é conto da carochinha, é assim que o Senhor quer que eu e você vivamos. Sabe? Não sendo enganados, para que o diabo não olhe para mim e para você, para a igreja do Senhor, como os emocionados, como os inocentes. Olha, ele é um povo inocente. Qualquer um que pede dinheiro, você tira e dá. Qualquer um que aparece na sua frente e te conta uma história. E você segue. Não é assim. Nós precisamos ser guiados, não por nossas emoções, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Muitas vezes, nós somos tentados a achar que a misericórdia de Deus, é como eu falei, ela excede. A nossa misericórdia excede a de Deus. A nossa bondade, se eu não for. Não, porque se eu não estiver lá, você é mais poderoso que Deus mesmo, é verdade. Não, porque se eu não corresponder... Irmãos, hoje eu não peguei meu celular, e quem quiser ficar com raiva de mim vai ficar. Eu não pego, antes das 11 horas eu não vejo meu celular. Se você quiser falar alguma coisa importante, você me liga. Eu não vejo porque eu tenho um propósito. E eu não vou esbarrar no meu propósito porque você me mandou uma mensagem. Quando a gente inicia o nosso dia, a gente já está com um monte de mensagem no nosso celular. Se você levantar da cama, você caiu na armadilha, olhou o celular, acabou o seu dia. Ali você vai resolver o problema do fulano, do beltrano, do ciclano. Você esquece de Deus, esquece de vocês. Não, é tudo ali, porque o fulano me pediu, As demais coisas, irmãos, as demais coisas, são demais coisas. São demais coisas. Você tem uma vida com Deus. Não abra mão da sua vida com Deus. Não. Se for urgente, se alguém vai ligar. Vai ligar. É urgente, alguém liga. É mensagem, vai ficar lá na fila. E dependendo de quanto vê, às vezes até esqueço, desce lá para o final, eu nem vi. Passa uns 3 dias e só Deus sabe. Mas é verdade. Sabe, priorize sua vida com Deus. Eu não vou nem dizer assim, priorize você. Mas quem prioriza a vida com Deus, prioriza você. Se você priorizar a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, você vai andar em saúde, você vai andar em prosperidade, você vai viver uma vida feliz. Porque você priorizou. O dono da vida, o dono da sua vida está priorizado. Você acha que ele não vai cuidar de você? Em 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostaram da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Tomem cuidado, como a gente falou aqui. A gente é o Espírito Santo. Nós temos pessoas em nossas vidas, na sociedade, irreconciliáveis, disposta a ir para o inferno e a conduzir o maior número de pessoas. Eu e você precisamos ser contrário a essas pessoas. Pegar o reconciliável e levar o maior número de pessoas a Cristo. Precisamos ter essa consciência. Amém? Irmãos, eu peguei uns filósofos aqui, e eu peguei 2 ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguns desses irreconciliáveis que eu falei para vocês, interpreta o amor de Deus como um amor masoquista. Vamos lá. Eles alegam que o cristão está envolvido em um relacionamento que lhe oferece uma dependência total, que lhe maltrata, a ponto desse cristão ter que abrir mão de seus sonhos e da sua própria vida. Você vai encontrar pessoas que vão te dizer isso, viu? Se prepara. Um amor que o obriga a estar lado a lado com ele. O tempo todo você tem que dar sensação para esse Deus aqui que está do seu lado. Um amor que possui uma baixa autoestima, a custo de uma salvação que eles julgam ilegítima. Nossa, sim. O mundo, filósofos, essas pessoas inteligentes, porque nós somos sábios, eles são inteligentes. Os inteligentes desse século, eles julgam a nossa fé como uma fé masoquista. E você vai encontrar pessoas que vai dizer para você assim, eu sou feliz, olha, eu sou livre, eu bebo, eu fumo, eu chego a hora que eu quero na minha casa,
Seu filho vai encontrar pessoas que vai dizer para ele assim, meus pais não ligam o horário que eu chego. Meus pais me prestam o quarto para mim ficar com meu namorado ou com a minha namorada. E como que a igreja tem se posicionado para dar resposta quando ela ouve, quando eu e você ouvimos que temos um Deus masoquista, que somos dependentes dele, que a nossa vida não caminha sem ele. De fato não, né? Como eles são bons, porque a nossa vida não caminha mesmo sem Deus. Mas o nosso Deus é amor. E como eu e você respondemos para esse mundo? Como você diz a eles? Como que você prova que você é feliz? Se você tem o Espírito Santo, mas você não lê a palavra. Não maneja a palavra, não tem conhecimento, porque o Espírito Santo habita em mim, ele vai trazer por osmose, ele vai trazer porque ele é sobrenatural. Não adianta ir lá prestar o Enem e deixar por conta do Espírito Santo, ele só vai trazer à sua memória aquilo que você estudou. Amém. Só teremos resposta se nos aprofundarmos na palavra. Chega, igreja, de sermos preguiçosos. Nós não somos daqueles que quer ouvir, que só é só por áudio, sabe? Eu só aprendo se for por áudio. Hoje em dia, assim, né? As mensagens a gente manda, escreve rapidinho e é tudo muito rápido. Com Deus, não, você tem que sentar, ler, reler, treler. Espírito Santo, me ajuda aqui que eu não entendi. Vai mastigando aquilo no caminho, que nem os bereanos. É assim. Para se formar um grande soldado, tem custo. Tem custo, tem preço, tem suor. Sabe, a igreja do Senhor precisa de grandes soldados. Pessoas que têm, sabe, uma resposta de dizer assim, olha, ô Satanás, ô irreconciliável, eu sou muito feliz. Sabe, eu tenho um amor que fala lá em Coríntios 5:14, que o amor de Deus me constrange. Mas não é um constrangimento de vergonha, não. É um constrangimento que me leva a afundar, me aprofundar, me apaixonar, ser desejosa, ser desejoso o dia inteiro, 24 horas. Eu tenho uma felicidade, porque de dentro de mim brotam rios de água viva. É isso que nós precisamos dar resposta para o mundo. Sabe, quando o mundo diz assim, um monte de crente bobão que está perdendo a sua vida, dando dinheiro para pastor, você tem uma resposta. Você vai dizer assim, olha Satanás, a palavra de Deus diz que Deus, Ele ama as pessoas, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Nós temos que dar respostas convictas, não respostas decoradas. Nós só convencemos as pessoas através do Espírito Santo, porque ele testifica que nós vivemos aquilo. Para você precisa, amados, testificar a sua vida em Deus, nesse mundo. Amém? O amor de Deus, existe um outro questionamento, que eles dizem assim, olha, que a moralidade e a justiça de Deus... Como que eles questionam a moralidade e a justiça de Deus, alegando que Deus é esse que entrega o seu único filho em sacrifício vivo para morrer por um povo que não o conhece, um povo que já nasce com carimbo de pecado, tendo que escolher ele, só tem ele. Que amor é esse que não poupou o seu único filho, que mata um inocente para aplacar a justiça e dar perdão. Eles alegam que a ação entra em conflito com os padrões humanos, os padrões de amor, de bondade e de ética. Levantam a dúvida sobre qual a necessidade de um Deus onipotente, que pode tudo, precisar recorrer a este método, que eles chamam de crueldade. Você vê onde vai a audácia de Satanás? A criatura tentando desfazer do Criador, dizendo ao mundo que ela é bondosa, amorosa e intelectual, de que ela não faria isso, de que ela não agiria assim, que ela não daria o filho dela. Que amor é esse? É um amor sarcástico? É um amor, como que você pega o seu filho único,
E dá em prol de pessoas que você nem conhece, pessoas que nem sabem que são pecadoras, pessoas que já nascem com carimbo de pecador. Como nós respondemos para eles? Como você responde para eles? Como você responde para o incircunciso, para o irreconciliável? Como você diz para esse mundo? Como você diz para alguém que está te indagando e fala assim, olha, é porque eu já fui questionada, não exatamente nessa parte, mas eu já fui questionada por uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. E essa pessoa diz para mim, mas como que, assim, dá uma impressão de que ele é egoísta. Por que ele colocou todo mundo? Eu mesma, quando eu era nova e tinha os meus traumas, eu dizia, eu não vou te servir. Você é alguém que colocou um tabuleiro, colocou todo mundo no meio e quer ganhar as nossas custas. Glória a Deus que um dia eu encontrei a palavra da fé. Glória a Deus que um dia eu fui renovada. Glória a Deus, mas nós precisamos dar respostas. Nós precisamos, e só o assim seja, o amém é maravilhoso, mas ele tem que vir, igreja. Igreja, o Senhor tem nos chamado. Ninguém nessa igreja, ninguém aqui no Verbo da Vida Osasco tem desculpa para dizer, eu não conheço o versículo X, eu não conheço aquela... Ninguém. Porque essa igreja incentiva aqui, constantemente, no Rema, em todos os lugares, esse ministério, eu falo assim, vai soar como fanatismo, talvez. Mas eu nunca vi um ministério que preza pela palavra, que quer que você conheça a palavra. Você já parou para pensar nisso? Quantos ministérios não quer que você conheça a palavra? Quantos não quer que você fique na dependência? Quantas pessoas que eu encontrei falaram assim para mim, olha, eu não gosto do verbo, porque o verbo você chega lá, e aí eles pregam, mas eles não te ajudam, não tem aquela... Como que chama? Que você fica acompanhando? Como? Não é discipulado, não. É uma consolidação. Não é consolidar. Tem um nome que você fica sempre com aquela pessoa. Oi? É tipo uma mentoria, exatamente. Mas, na verdade, essa mentoria nós temos. Nós temos essa ajuda. O que nós não temos é pessoas que ficam expostas para que as outras suguem o sangue delas. Isso nenhuma igreja deve ter. Nós tem pessoas interessadas que querem tirar suas dúvidas, a igreja está aqui. Sabe, pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, a igreja está aqui. Nós temos pessoas para te ajudar. Mas o que nós não queremos são pessoas, sim, sanguessugas, que precisam de uma moleta, de uma bengala, que faça de você alguém que lhe dependa. Você tem que depender de Cristo. A igreja do Senhor tem que depender de Cristo. Essa palavra aqui, ó, ela nos basta, ela nos completa. Ela nos invade e ela faz uma transformação no nosso viver. Não tem como você ler a palavra de Deus, você se comprometer em ler essa palavra na presença de Deus, nos pedindo para o Espírito Santo, Senhor, eu não consigo deixar de mentir. Eu não consigo, sendo sincero com esse Deus, tirando a sua máscara e dizendo, eu tinha mentira na minha vida que eu não conseguia. Eu conto isso para as pessoas, não conseguia. E eu falava, Senhor, nasci, nossa, desde criança mentindo, me viciei na mentira, era algo terrível, que eu costumava falar assim, se o diabo tem uma filha, eu era mais velha, porque era uma mentira atrás da outra naquela época. E eu mentia que eu nem sentia mais. Eu mentia e eu nem sabia que era mentira mais. E um dia Deus me deu uma estratégia, que eu já contei com a Michela. Falei, Ricardo, já era crente, tá? Já estava na igreja, tá? Já tinha recebido uma nova vida na mentira. Ricardo, toda vez que eu mentir, ou exagerar, porque exagero e mentira é a mesma coisa, tá? Você vai me corrigir na frente da pessoa. Aí nossa, fomos no show do Mauro Henrique, tinha 500 pessoas. Vocês porque eu tinha 200, Paulinha, você tá equivocada. Amor, tinha 200 mesmo. E foi indo. A ponto daquilo me irritar de tal forma que eu queria, irmão, dar um soco nele. Queria. Quantas vezes a gente vinha do lugar brigando porque o Ricardo me colocou no meu lugar. Não, ele não falava assim, é mentira. Mas ele falou, Fia, eu acho que você está equivocada. Ô, Fia, como você é exagerada. Ele é gentil. Mas, glória a Deus, eu tive que abandonar esse pecado.
Foi uma estratégia, e glória a Deus por isso. Eu tenho repugna da mentira, e o Senhor sabe que eu jamais mentiria diante da presença do Espírito Santo. Sabe, quando eu por acidente, acontece alguma coisa que não é uma verdade, ou é um exagero, aquilo já me constrange, eu peço, chamo a pessoa e falo, Bia, não foi isso. Olha, Bia, foi tal coisa. Eu tenho a necessidade de ir lá e corrigir. E eu não sou melhor do que você, não. Eu só cheguei diante de Deus e disse, Deus, eu sou mentirosa, e eu não quero ser filha do diabo. E foi isso que eu falei para Deus. Senhor, eu sou orgulhosa, eu não quero ser orgulhosa. Eu não quero ser rebelde. Eu não quero ser submissa. Senhor, eu não desejo, não tem compatibilidade, Senhor, ser seu filho e ser desobediente. Não tem compatibilidade ser seu filho e ser desonesto. Não tem compatibilidade ser seu filho e ser adúltero. Não tem compatibilidade ser filho de Deus e andar nas orgias desse mundo. Não tem compatibilidade com a santidade. Ah, eu aceitei Jesus, Paulinha, você está errado, eu não deixo de ser filho. Não deixa não, você é filho rebelde. Você é um filho da carne, carnudo. Você é filho de Deus, você aceitou, confessou Jesus como Senhor, mas não deixou os maus costumes, não deixou a mazela, não deixou o erro. E nós precisamos. Ah, mas o Espírito Santo convence. Convence, você está sendo convencido sempre, mas a opção é sua, deixar ou não. Tem esse esforço, não sei se te contaram, mas tem que ter um esforço, deixar o pecado. É esforço. Não vou naquela direção tem o bar, é um esforço. Não vou levar o cartão hoje, porque eu sei que eu vou gastar, é um esforço. O Espírito Santo já te convenceu que o bar é pecado, já te convenceu que estourar o seu cartão é pecado, já te convenceu que aquele caminho é o caminho da prostituição, já te convenceu que se você ficar até meia-noite na televisão sozinho, tem o costume de assistir pornografia, você vai assistir. Ele já te convenceu de tudo isso. Amém. Mas nós precisamos ter uma ação correspondente ao que o Espírito Santo me convenceu e te convenceu. Senão não tem efeito nenhum ele te convencer. Somos convencidos do pecado. Somos convencidos que precisamos andar em santidade, de que o pecado é algo que atrasa, que traz ruína. Mas temos uma escolha, pecar ou não pecar. Continuamos tendo essa escolha. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos 5, 6 ao 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliáveis com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos a reconciliação. O mundo não vai entender. O mundo, a naturalidade do mundo vai dizer, foi um que foi lá, morreu, entregou sua vida por nada. Mas um dia, eu e você, estaremos face a face, o veremos como ele é. E aí os irreconciliáveis dirão, eu poderia, eu faria. Quando eu digo irreconciliáveis, não é porque alguém nasceu com um carimbo de perdido. Eu não estou dizendo para você que foi escolhido para ser perdido, não. Eu estou dizendo irreconciliável, porque alguém que não quer, que já foi feito proposta, não deseja, não vai fazer uma opção de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos nós somos chamados para pregar a todos, mas existem pessoas que não vão aceitar Jesus e que vão ser pedra de tropeço, sim, para o Evangelho. Assim como no caminho de Paulo. Mas eu não estou dizendo com isso que pessoas nasceram para a perdição. Então eu vou fazer esse adendo para você não sair daqui achando que eu estou dizendo para você que o irreconciliável é alguém que já nasceu para ser perdido. Não, é alguém que nasceu, negou a Cristo, não aceitou a Cristo e morreu sem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Estes são os irreconciliáveis. Mas eu e você somos reconciliáveis. Temos que estar preparados, sabe, para reconciliar pessoas. Assim como eu e você somos felizes. Assim como eu e você somos supridos. Temos saúde, temos uma alegria, temos uma paz. Que sejamos desejosos que outros tenham. Porque é constrangedor
para quem tem o Espírito Santo, para quem tem esse amor. Não se preparar para alcançar pessoas e levar pessoas a ter esse conhecimento, a ter esse amor. Você não gostaria de ter o seu vizinho? Você não gostaria de ter um amigo do serviço? Então se esforça para que isso aconteça. Você não gostaria de reconciliar o mundo a Cristo? Nós pregamos aqui, falamos, olha, essa igreja vai estar cheia porque existe uma promessa. Existe uma promessa de que essa igreja um dia Osasco, ele será conhecido porque existe um verbo da vida. Você pode não acreditar, mas eu vim para essa igreja com isso no meu coração, porque foi o que o Espírito Santo falou para mim, que Osasco, presta atenção, ele será um dia conhecido. Para quem? Ele será conhecido no Brasil, porque nesse lugar existe uma igreja chamada Verbo da Vida Osasco. Porque nesse lugar existe uma igreja chamada Verbo da Vida Osasco. Eu quero estar aqui, eu vou estar aqui, reconciliando pessoas. E nós precisamos ter essa consciência. Vai ser mamão com açúcar. Não vai ser mamão com açúcar. O inferno sabe dessa promessa, então o inferno vai se levantar. Mas que eu e você sejamos boca de Deus nesse lugar, sabe? Que tudo que for preciso fazer, que eu e você não venhamos medir esforços. Porque aquele que prioriza a Deus, prioriza a casa de Deus. Quem prioriza a Deus, prioriza a obra de Deus. Prioriza a obra de Deus. E ninguém precisa te pedir. O pastor não precisa te pedir. Não precisa vir aqui e te falar, olha, se você tem uma vida com Deus, se você sabe que Deus te colocou aqui, e você não faz, você está em desobediência. Você não está devotando a sua vida a Deus. Você não está correspondendo ao amor que Ele tem por você. Não está. Mas eu não estou aqui para te trazer juízo. Não estou. Eu estou aqui para que você abra o seu coração, o seu entendimento, porque o seu coração é terra boa. É terra boa. Você deve fazer parte da sua oração. Senhor, eu me incomodo com essas cadeiras vazias. Senhor, eu me incomodo, Pai. Eu me incomodo muito, Pai, de ter culto de homens e ter 6 homens. Eu me incomodo, Senhor, de ter conectadas e ter poucas mulheres. Eu me incomodo de ter um jiu-jitsu de graça e as pessoas não vêm. Senhor, isso tem que se corroer dentro de você. Nós não podemos, igreja, não podemos, sabe, passar desapercebido, porque não é o meu departamento. Nós precisamos urgentemente corresponder a esse amor. Amém?